Essa será uma aula bastante didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. Eu sou o professor Maxwell Alves, sou professor de grego e hebraico bíblico. E nessa aula nós vamos aqui trabalhar o verbo bará, o seu conceito básico e também o seu contexto cultural e histórico. É apenas uma introdução, algo básico para que você possa entender. Nós temos aqui o verbo barar, que significa criar, moldar ou formar. Observe que esse verbo ele está no tronco Kali. Se você fizer a separação silábica do verbo, vai ser basicamente aqui. Então, aqui nós temos um Kametz Gadol, que é a característica principal do tronco Kali. A primeira sílaba sempre tem um Kametz Gadol e a segunda sílaba sempre vai ter um patá, com exceção quando a palavra terminar em Aleph ou Re. Aí o patá vai ser alongado para Kametz. Como esse verbo está terminando em Aleph, então o patá foi alongado para Kametz, como você pode ver aqui, ok? Até aqui dá para entender sem dificuldade nenhuma. Agora, se tratando do conceito básico desse verbo, o verbo hebraico bará, ele significa principalmente criar, e é usado na Bíblia para denotar o ato divino da criação. Então, o verbo bará, ele vai significar criar, ele vai estar no primeiro capítulo de Gênesis, que é o Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É um termo que significa a iniciação de algo novo, muitas vezes implicando a criação ex nihilo, que no latim significa do nada ou a partir do nada, que é um atributo único do poder criativo de Deus. Portanto, esse verbo só é atribuído a Deus, porque só quem pode criar a partir do nada é Deus. O homem cria a partir da matéria formada. Ao contrário de outras palavras hebraicas para fazer o formar, bará é usado exclusivamente em referência aos atos criativos de Deus, ressaltando sua soberania e onipotência. Então foi aquilo que eu te falei. Bará é um verbo exclusivo para Deus. Ah, mas Deus criou o mal, como explicar? Isaías 45:7. Bom, aquele verbo ali que está ali é bará. É exatamente o contexto que define o significado do verbo, ok? Então Deus não criou o mal. Naquele contexto, simplesmente está dizendo que se o povo não obedecesse, Deus iria criar uma guerra no sentido de mal. Ou seja, o contrário de paz é guerra, é mal. Então é nesse sentido, tá bom? Mas tem um vídeo exclusivo lá no canal, só você analisar. Agora vamos entender o contexto cultural e histórico. No contexto do Antigo Oriente Próximo, as narrativas da criação eram comuns, mas o relato da Bíblia hebraica é distinto em sua perspectiva monoteísta. O uso de bará em Gênesis 1:1 define o tom para a compreensão bíblica de Deus como o único criador do universo, constatando com os mitos politeístas da criação das culturas vizinhas. Portanto, como eu já te falei, o verbo bará é exclusivo de Deus. Mas no contexto, né, do Oriente Próximo, você percebe que tinha muita questão de idolatria. Então as pessoas criam muito em outros deuses, que esses deuses criavam, que eram deuses em que eles idolatravam, tá bom? Então, por isso que o verbo bará só pode pertencer a Deus. Este conceito fundamental moldou a visão do mundo de Israel, enfatizando a autoridade máxima de Deus e a intencionalidade por trás da criação. Então, espero que você tenha compreendido essa aula. Espero que você tenha entendido o significado básico do verbo bará, conceito, contexto cultural e histórico, e você aprenda de fato. Bom, como eu te falei, é apenas uma introdução para que você possa entender. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Curte, comente, compartilha. E se você ainda não é alfabetizado em hebraico, se você nunca fez um curso de hebraico bíblico, ou se você já tem noções do hebraico bíblico e quer fazer um curso de verbos, bom, os links de todos os meus cursos, de grego, homilética para pregador, de hebraico, estão na descrição desse
vídeo ou na biografia do meu Instagram. E caso você queira entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, o link do meu WhatsApp estará na descrição desse vídeo ou na biografia do meu Instagram. Shalom Adonai.